Estando o ego plenamente clarificado de que a grande necessidade não é de viver para atender às necessidades estreitas do corpo, mas de buscar o sentido existencial na presença de Deus, eis que surge uma segunda tentativa do ego para dificultar a libertação plena e consciente do ser essencial, que é a superficialidade. A proposta egóica é oferecer todos os reinos da terra, simbolizando todas as conquistas exteriores, tais como as do campo da vaidade, do poder, do reconhecimento, destaque pessoal ou posses materiais. Aqui vale a pena notar que, se nós conhecemos a produção da vaidade como manifestação de projeção para muita gente, nós também devemos reconhecer que existe a vaidade como manifestação íntima da pessoa sobre o que ela está realizando na reunião mediúnica. Por exemplo, o médium ostensivo pode não dizer aos outros, mas pode entrar numa superficialidade e num sentimento de privilégio, se envaidecendo pela comunicação que transmitiu. Ou o médium esclarecedor pode se envaidecer de ter falado com um espírito que é conhecido na humanidade, que foi conhecido na humanidade com tal nome ou tal nome. Pode acontecer, apesar que nesse sentido, nomes conhecidos, conforme o codificador Allan Kardec diz, é preciso ter muito critério, porque isso de praxe não vem de espíritos reais com aqueles nomes. Respondeu-lhe Jesus: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O ego, em realidade, é um subproduto da ausência da luz crística em nós. Ele não é uma existência, mas a manifestação de uma ausência, a ausência do amor. Notemos que Jesus ordena que Satanás vai para trás dele, que em termos simbólicos significa colocar o ego a serviço do ser essencial. Ir para trás é ficar na condição de guiado, de servidor, e não de pseudo-mestre. Na reunião mediúnica, quem é que é o diretor? Quem é o diretor? Quem é realmente o senhor da reunião mediúnica? É Jesus. Quem é o diretor espiritual da reunião mediúnica? É o mentor, a equipe. Em que momento nós temos o direito de nos ufanar, de estarmos nós conduzindo a reunião mediúnica a partir de nós? Em nenhum momento temos esse direito. Nós podemos até fazer isso, podemos até pensar isso, porque a lei de liberdade nos permite pensar o que quisermos, mas em termos de direitos e deveres cósmicos, não temos o dever de acreditar que a partir de nós é que a reunião mediúnica se dá. Completando a sentença, Jesus afirma que somente a Deus o ego deverá servir. É uma passagem interpretada pelas influências das religiões, como sendo uma expulsão que Jesus faz a Satanás, entretanto é um convite para que ele, ego, sirva aos propósitos do ser essencial. Então o levou a Jerusalém, olha aí, outro símbolo, e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Que sentimento que é esse? Primeiro, tentação, sentimento de privilégio. Nossa, nós estamos na reunião mediúnica muito especial. Eu não sei como é a reunião mediúnica dos outros, mas a minha, só mentores de luzes, só espírito. Vejamos, gente, muito séria essa questão, muito séria, porque é lógico que existem benfeitores, é lógico que existem mentores, mas o ufanismo, ele vai em gradações tão sutis que nós nem nos damos conta. O ufanismo é uma questão perigosa. Para nós identificarmos se estamos sendo os ufanistas, vamos fazer um teste pessoal. É só colocarmos nós na outra situação. Se eu não estivesse na reunião mediúnica, onde eu estou,
Qual outra reunião mediúnica séria eu acredito que poderia estar? Se não vier na minha cabeça possíveis outras reuniões mediúnicas sérias, só a minha é séria, cuidado. Muito cuidado. Porque alguma coisa destoa do normal. Porque só a minha é séria? Não existem outras sérias? Não, existem outras que podem também ter desafios, que tem pessoas que têm certas posturas, mas estão buscando. Mas possivelmente seria séria, possivelmente seria. Aquele grupo eu acredito que é sério. Muito bem. Mas se alguma coisa na minha intimidade diz que só eu estou no grupo sério, cuidado. Pelo ufanismo sutil, eu estou criando um sentimento de privilégio em relação a outros grupos mediúnicos. Ou o médium particular, o médium que psicografa. Não, olha, se tiver um outro médium psicografando a reunião mediúnica, deixa eu ver se é verdade essa mensagem, não sei não. Ué, por quê? Então quer dizer que o Honório pode psicografar só pelo afro, não pode psicografar por outro espírito? Pode, não é de praxe que um mentor espiritual faça isso. Bezerra de Menezes não pode psicografar? Pode, não é essa a questão. A questão é verificar a seriedade daquela mensagem, a seriedade daquele médium, a seriedade daquele espírito. É verificar, com critério kardeciano, verificar, mas sem esse sentimento de privilégio. Vamos ver a mensagem primeiro e vamos ver daquilo que ela fala. É o ponto central. E é assim que nós temos trabalhado no projeto Espiritizar, trabalhando com seriedade nesse sentido de verificar que não somos espíritos privilegiados por nenhum dos mentores do projeto, somos espíritos servidores, e que os espíritos do projeto são mentores, como em vários pontos do Brasil, em vários pontos do mundo, há servidores do Cristo trabalhando também seriamente. Nossa contribuição é mais um degrau. E esse é o sentimento de privilégio, de crença na infalibilidade. Aliás, diga-se de passagem, essa parábola é tão profunda, que é dentro dessa ideia da crença da infalibilidade que nós vamos encontrar uma das questões que Emmanuel coloca no livro Emmanuel, onde ele coloca que uma dos pontos graves na Idade Média do antigo catolicismo foi ter colocado a encíclica da infalibilidade papal. Ou seja, o Papa nunca erra. O que depois João Paulo II, nobre espírito, e agora o nobre espírito Francisco tem demonstrado sua nobreza, vem mostrar completamente destituída a lógica desse pensamento. Tanto é que o próprio Papa João Paulo II pediu perdão pelas atrocidades da Idade Média. Então, logo não existe infalibilidade papal. Mas nós guardamos a ideia da infalibilidade muito no nosso inconsciente e trazemos isso. Na reunião mediúnica, por exemplo, é fundamental entendermos que nós não estamos ali num ponto de vista para fechar as questões, doutrinar espíritos, converter espíritos. Esse sentimento traz uma ideia de infalibilidade. Aquele médium sempre... Aquele médium nunca falha, as ideias daquela doutrinação sempre são adequadas. Não, às vezes, daquele esclarecimento, melhor dizendo, não, às vezes o psicoterapeuta espiritual, ele não fez uma psicoterapia espiritual tão profunda quanto comum. Então, às vezes o médium, a equipe pode, às vezes, pontuar para ele que poderia ter sido um pouquinho mais dessa maneira, eles sentiram, que seria um pouco mais adequado ao que eles sentiam com o espírito. Pode pontuar. Se for um médium esclarecedor com humildade, bondade, vigilância no coração, ele vai ouvir a sugestão e vai se melhorar. Caso não seja, ele vai se tornar ali um alvo para os ataques.
A terceira trama do ego é oferecer a ideia da infalibilidade e conduzir o aprendiz a se sentir sempre amparado pela proteção exagerada dos anjos, ou seja, um sofisma que apresenta o amparo espiritual distorcido, colocando os anjos na condição de serviçais e não de instrutores. Não é às vezes isso que acontece? Às vezes, dentro da ideia, o indivíduo não pensa que, olha, nós somos protegidos por espíritos, não vai acontecer nada conosco. Realmente somos protegidos, mas se nós adentrarmos por posturas de invigilância, de incoerência, acontece sim. Por exemplo, o médium esclarecedor tem um dia agitado, briga com a família, briga com os filhos e vai para a reunião mediúnica esclarecer espíritos. Vamos pensar nessa situação. Isso não acontece aqui em Cuiabá, gente, mas acontece muito isso na Europa, acontece. Acontece muito isso lá no Alasca. Não, vamos assumir questões práticas. Veja bem, brigou com a esposa, brigou com os filhos, está agitado, chega na reunião mediúnica e ainda, o interessante é que ainda traz argumentos do tipo, é porque hoje é dia de reunião mediúnica, por isso que eu estou assim. Não, meu irmão, minha irmã, você está assim porque você está assim mesmo, porque o teu hábito interior é de não se equilibrar. Então no dia de reunião mediúnica, que pode realmente aguçar muita coisa, não trabalhou a parte interior e criou uma crença na infalibilidade. Quando chega na reunião mediúnica, não tem problema, os mentores amparam, eles que cuidam, vai estar tudo certo. Muitas vezes não dá tão certo assim, porque os espíritos que vão ser atendidos precisariam de uma mente bem dosada de equilíbrio, bem dosada de harmonia, para poder fazer um diálogo. E acontece sim diálogos espirituais mal sucedidos. Acontece. Com todo o amparo espiritual, os benfeitores ali, toda a equipe disciplinada, acontece? Acontece. Porque os encarnados são parte do programa dessa equipe. E eles contam com o equilíbrio dos encarnados para poder concluir o planejamento. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Então, veja bem, olha a gravidade do que significa nós dedicarmos um tempo com os mentores do centro, do trabalho, os obreiros espirituais de Jesus, como nós somos esses servidores, e chegarmos na presença deles com esses espíritos em tal grave sofrimento e fazer um trabalho mal sucedido? Veja só, é porque está invisível aos olhos, a gente acha que não é concreto. É concreto, só está invisível aos olhos de muitos, que não têm habilidade às vezes de ver, porque não traz compromisso nessa área com a mediunidade, mas é concreta a situação. Então, nesse sentido, vamos, com base nesses 3 pontos, fazer uma questão bem consciencial. Sentimento de privilégio é uma tentação, superficialidade é outra tentação, e crença na infalibilidade é outra tentação, que nós somos convidados a estar bem atentos se não estamos caindo em uma delas ou em todas elas. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus, coloca a luz sobre a grande questão até hoje não compreendida. O termo Deus não se refere a Jesus, comumente interpretado pelas religiões, mas às leis divinas que o ego insiste em burlar, considerando capaz de ser tão poderoso e amado quanto Deus. Ou seja, ego, não tentes burlar as leis divinas criadas por Deus. Ou seja, sirva às leis divinas, esteja apto a ser o servo das leis divinas, e nós então colocaremos o ego a serviço do ser essencial.
Em todas as situações, o ego buscou tentar impulsionar o ser para o parecer, e Jesus demonstrou o real poder do ser, que é sempre amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, pelo amor sincero que sentimos pelas leis perfeitas de Deus, demonstramos o imenso amor que temos por Ele. Veja que em todo momento o ego quis oferecer coisas para o ser essencial, na simbologia do diabo com Jesus, quis oferecer coisas para o ser essencial ter, te ofereço o reino, pedra em pão, se atire daqui, se você puder, seus anjos te pegarão. É sempre induzindo o indivíduo a aparecer. Na reunião mediúnica, no trabalho que o médium esclarecedor é convidado, ele deve estar vigilante. Se ele está indo para o trabalho da reunião mediúnica para parecer que é um trabalhador, ou se ele está se sentindo um trabalhador naquela reunião mediúnica. Toda vez que ele sai e termina a reunião mediúnica, ele se sente um trabalhador mais ligado à sua própria consciência, mais ligado às leis divinas, ou ele sai do trabalho, como estou cansado, que às vezes acontece, né? Muitas vezes nós não saímos dali, às vezes, do trabalho da reunião mediúnica totalmente, porque teve um dia de trabalho, o cansaço que a gente teve no dia às vezes fica, não é o cansaço do trabalho, é o cansaço do dia. A gente às vezes sai, cansado, porém a alma, como que sai? Totalmente refeita. Então não é o cansaço real, o cansaço da alma não existe, é o descanso para a alma. Nós devemos compreender que para terminar a reunião mediúnica, nós somos convidados a terminar a reunião mediúnica com um descanso para a alma. Se nós estamos terminando a reunião mediúnica com cansaço e opressão na alma, alguma coisa não foi o ser, foi o parecer. Estava ali muito mais a questão egóica envolvida do que a questão essencial. E a questão egóica pode passar também pelo sentimento de obrigação. Eu me sinto obrigado a ir, porque se eu não for, o que vão dizer de mim? Isso não é fundamental para um trabalho dessa envergadura. Quem ama as leis divinas está exercitando a verdadeira jornada espiritual, pois não fantasia outra forma de se iluminar, que não seja a prática das virtudes da autoconsciência, do esforço, da humildade, do devotamento, da caridade e do amor real para consigo mesmo e para com o próximo. Assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Veja que aqui é o que o João Evangelista colocou. Como que pode, ocasião oportuna, o espírito ficar esperando ocasião oportuna, ou seja, ficar esperando Jesus da brecha? Porque ocasião oportuna para obsediar precisa de brecha do obsediado. É claro que isso é uma parábola. Como é que pode Jesus oferecer ocasião oportuna para o diabo vir tentar ele de novo? Vejamos. Então veja como é importante a gente aprender a ler as questões vendo os conteúdos. Investigar, portanto, no deserto de nós mesmos as propostas egóicas que nos induzam a acreditar que somos maiores que as leis de Deus é medida urgente e saudável para que, após todas as tentativas do ego, ao ver nossa real humildade e discernimento espiritual, possa ausentar-se por algum tempo, até que um dia, quando a plenitude estiver instalada definitivamente em nós, possamos dizer assim como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego minha alma. Na nossa condição humana, sim, temos assim o dever de, pela força do discernimento, por isso o nome da parábola do discernimento, a força do discernimento, estarmos percebendo se estamos agindo com superficialidade aqui, se estamos agindo na reunião mediúnica, no trabalho mediúnico e dentro de nós principalmente com infalibilidade, se estamos agindo com sentimento de privilégio, Às vezes nós vamos detectar alguma coisa no nosso ponto interior, na nossa vigilância vamos detectar.